A irmã Shirley, que agora está em Manaus, já atualizei aqui, pergunta: mas a palavra não diz se você pensa, então de alguma forma o pensamento influencia? O que é a fé? A fé é você estar totalmente submetido à obediência à palavra de Deus, à vontade de Deus. Alguém aqui duvida que Jesus tinha toda a fé? Assim, que ele ensinou, assim, que ele vivia a fé, tanto que ele nos ensinou, né? E tanto que qual foi a principal característica dele no seu ministério e que foi resumido lá pelo apóstolo Paulo? Diz que ele, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele diminuiu, ou seja, ele limitou-se a si mesmo. Eu não gosto da palavra esvaziar, porque esvaziar fica parecendo que ele abriu mão de... Não, ele limitou-se, não deixou de ser, ele limitou-se a si mesmo, nasceu de mulher e assumiu a forma de servo. Aí entra aí a principal característica com que ele é apresentado no Novo Testamento pelos apóstolos: servo. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, o que ele está dizendo ali? Exemplo total de servo, de obediente. Aí vem, foi obediente, frisando a obediência, até naquilo que nem ele, nem ninguém queria passar, que foi um tormento daquele absurdo, né? Que nenhuma carne suportaria, né? Então, até ali ele foi obediente. Então, ou seja, isso aí para nós é o exemplo de quê? De fé. Então, Jesus está falando aqui, se você tiver fé de ser servo e obedecer a Deus, não é mentalizar. Se você for obediente, o seu coração está integralmente submetido a Deus, a ponto de obedecê-lo em tudo, ele está dizendo assim, ó, dirias a esta moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Aí fica parecendo que se o crente... Olha só a grande situação. Então se eu for totalmente obediente a Deus, eu posso dar a ordem que eu quiser e vai acontecer? Não, porque é incoerente isso. Se você é totalmente obediente a Deus, você só vai dar ordem que esteja submetida a Deus. Sim. Esse é o ensino. Por exemplo, Elias. Tem pessoas que pensam que Elias, ele falava, acontecia e depois Deus chancelava, depois Deus fazia, que Elias tinha um cheque em branco. Tem muito essa visão aí. Não, o profeta, ele nada mais é do que um homem que está nesse fio aqui com Deus. Está tão obediente que o Espírito Santo está o quê? Intercedendo e comunicando de Deus para ele, do Espírito dele para Deus o tempo todo. Porque ele vive uma vida integralmente obediente. Aí o que acontece? Se ele olha para uma situação, Deus já fala com ele, ó, pode vir de Deus para ele. Ó, vai lá e faz não sei o que eu vou fazer. Ou então Deus não fala nada para ele e ele vai a Deus. Senhor, por favor, faz isso aqui, entendeu? O senhor me permite fazer isso aqui e tal. E Deus pode falar para ele assim, vou fazer. E aí é que ele vai agir. Então, ou seja, é um homem guiado pelo Espírito Santo. E a igreja não é diferente. Aqueles que têm o Espírito Santo habitando no seu corpo, são assim. Então, essa pessoa aqui, ó, que tem a fé como um grão de mostarda, fé foi isso que nós falamos aqui, essa obediência total. Ela só vai dizer à amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, se Deus permitir que ela faça aquilo. Ou seja, se for da vontade de Deus, ela consulta primeiro. Então isso tem algum espaço para mentalização, para desejo, para pensamento positivo? Não tem. O texto está ensinando isso? Não está. Isso que eu acabei de falar, está falando que se você é totalmente submetido a Deus e Deus permitir que você fale isso, vai acontecer. Entendeu? Se Deus permitir que isso seja feito, que aquela moreira se desarraigue e vá para o meio do mar, se Deus permitir isso e te comunicar isso, aí você diz. Então não tem a ver com pensamento positivo, nem com
com mentalização, né? Também tem um texto em que Jesus fala do monte, né? Se transportar. Isso. Então veja bem, em nenhum momento ele está ensinando que você tem que acreditar você com o crer humano, né? Eu consigo conceber que por um poder transcendental invisível, o meu poder não dá, eu não consigo ir lá com a mão, tirar o monte e botar no outro lugar. Também nenhuma máquina humana consegue fazer. Também nenhuma química humana consegue fazer isso, um explosivo, não consegue. Então, eu creio que um poder transcendental invisível pode. Então eu acredito que isso possa acontecer, então por eu acreditar ele vai para o outro lado. Não é assim que funciona e não é isso que está dito. Eu acho que a dúvida também vem de Mateus 21, versículo 22, Mateus 21, 22, que diz, né? É um complemento desse texto. Vamos lá. E tudo o que perdides em oração, se crerdes, recebereis. O pessoal acho que faz muito esse link também. Exato. Do se crer no sentido de mentalizar. Se eu mentalizar, eu recebo. Não é isso que o texto está falando. Quer ver? Mateus 21. Versículo 22. 22. Isso. Está dizendo assim, ó. No 21. Isso, no meu contexto. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Ok, não é esse aqui o texto que eu estava procurando. Tem um texto que, é claro, complementa. A gente tem que entender que a Bíblia, ela não fala tudo num único livro, nem num único capítulo. Exatamente. Muitas vezes ela vai falar um ângulo de um assunto e lá no outro lado vai falar um outro ângulo de um assunto. E eu tenho que fazer uma interpretação sistemática. Quem mandou fazer isso? Jesus mandou fazer. Quando o Satanás o tentou e trouxe a ele um versículo bíblico, até citado errado, mas era um ângulo, ele falou, mas também está escrito. Então eu tenho que não apenas fazer interpretação sistemática, como eu tenho que ponderar. Porque Jesus também ensinando para os fariseus, ele mostrou que existem princípios que estão acima de regras. Ou seja, esse princípio vai me esclarecer como que essa regra aqui, o limite dela, para que ela serve. Eu também tenho que ponderar. Então, não é diferente muitos sistemas jurídicos humanos derivam disso, da forma de interpretar as escrituras, que vieram como uma forma de regramentos, né, desde lá do Antigo Testamento. Então, isso nos influencia, então nós entendemos como que isso aí se processa. A primeira é 1 João 5,14. Então, isso aqui. Aí. 1 João, quer ler? Isso, aqui, ó. E esta é a segurança que temos para com ele. Se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que ele nos dá atenção. Entendeu? E aí é que está o apóstolo nos interpretando o Antigo Testamento, interpretando o Evangelho. Exato. Nos esclarecendo o quê? E temos que nós sabemos que foi revelado pelo Espírito Santo. Jesus é a pedra angular e os apóstolos são ali o alicerce, né? Então, assim, ou seja, a igreja está fundamentada na doutrina, no caso, no Evangelho de Jesus, na doutrina dos apóstolos. E ele nos traz o quê? Exatamente isso, olha. Isso, ou seja, já esclarece a dúvida da irmã. Sim, de acordo com a vontade. Entendeu? Você tem que estar linkado à vontade de Deus para que a sua fé ela produza qualquer coisa. Ela não vai produzir nada se não for totalmente submetida à vontade de Deus. Pegamos o exemplo lá de Jesus, servo obediente mesmo naquilo que a carne não quer, não importa qual seja a situação. Aí essa é a fé que linka com Deus e pode fazer qualquer coisa.